ficou fácil. A gente vai começar mais um novo vídeo de matemática, tá? Mais especificamente do assunto de trigonometria, né? O ciclo trigonométrico. Para aqueles que têm dúvidas nos assuntos de função seno, função cosseno, função tangente, tá? Equações trigonométricas. Então, todos esses assuntos dependem, né, e iniciam a partir do ciclo trigonométrico, tá? Assunto esse que é visto com a turma lá do segundo ano do ensino médio. Para alguns isso já faz um certo tempo, para alguns nem tanto, tá? Mas independentemente do tempo que vocês viram, não é um assunto que assusta, é um assunto recorrente na prova do seu exame do ensino médio, visando que ele sabe, né, o autor da questão, ele sabe que aquele aluno, ele não domina tanto trigonometria, tá bem? Então, antes da gente iniciar e dar sequência aos assuntos de função seno, função cosseno, que são assuntos um pouco mais extensos do que o ciclo trigonométrico, é tanto que os vídeos que vocês irão ver posteriormente de função seno e função cosseno vão ser divididos em algumas etapas. Primeiramente, os vídeos de função seno vão ser dados pela teoria, né? Vou explicar a teoria do função seno, fazer algumas questões de regra de 3 que envolvem alguns ângulos que você precisa compreender, porque senão você vai ter muita coisa para decorar e não é esse o objetivo, tá bom? E tanto no seno como no cosseno e questões contextualizadas. Também tem equações trigonométricas, já esse assunto não é tão presente na nossa prova do Enem, mas a gente não pode ser pego de surpresa. Alguns anos atrás falavam-se que questões de matrizes determinantes não eram questões que estavam na prova do Enem, e já na prova do Enem de 2019 a gente se deparou com uma questão de matriz, né? Para quem lembra. Então a gente tem que se preparar para tudo, né? Eventualmente. Então vamos lá. Ciclo trigonométrico, tá bom? O ciclo trigonométrico, ele é dividido em 4 quadrantes, onde começa da seguinte maneira, tá? Esse aqui é o nosso primeiro quadrante. Esse aqui é o nosso segundo quadrante. Esse aqui é o nosso terceiro quadrante. E esse aqui é o nosso quarto quadrante, tá? Onde que você tem que compreender o seguinte: o seu eixo X, ele corresponde ao cosseno. O seu eixo Y, ele representa o seu seno, tá? Isso vai fazer uma diferença lá na frente, tá certo? Todo mundo compreende e lembra, se não lembra eu vou explicar agora, tá? Que os ângulos que aparecem no ciclo trigonométrico, você vai trabalhar com radiano. E você tem que lembrar um seguinte ponto, que o seu π, tá? Eu vou botar aqui no canto. O seu π, ele equivale a 180 graus. É a partir dele que você transforma seus valores em graus em radiano, com uma breve regra de 3 simples. Assunto que a gente também já trabalhou aqui nos nossos vídeos, tá bom? Então, antes da gente trabalhar um pouquinho essa questão de graus, de radiano, tá? Vamos trabalhar com o sinal, tá? O sinal, ele é muito importante nessa questão do ciclo trigonométrico, tá? Antes, vamos trabalhar com o cosseno. Como eu disse a vocês, se o cosseno é o seu eixo X, é isso que você tem que entender bem. Se o seu cosseno é o seu eixo X, você vai lembrar do seu representação gráfica, né? Seu plano cartesiano, essa era a palavra que eu queria lembrar, do seu plano cartesiano, onde que o seu professor, a sua professora explicou o seguinte ponto, que aqui os valores de x, eles são o quê? Positivo. Então, eu vou representar aqui por mais, tá? A ordem importa, tá, gente? Vocês aprenderam ao longo do Fundamental 2
e tiveram essa concretização no ensino médio, que um par ordenado é representado primeiramente por x, logo depois por y, não é assim? Então vamos lá. O seu x no primeiro quadrante é mais, tá? No seu segundo quadrante já é o quê? Menos, porque aqui, ó, isso aqui é a sua origem. Então os valores de x que estão à esquerda da origem são negativos, tá? No terceiro quadrante, os valores de x ainda estão do lado esquerdo. Então eles são também o quê? Negativos. Então aqui, ó, negativo. Tá? E por fim, no quarto quadrante, os seus valores de x, eles são o quê? Positivo. O que que você conclui com isso? Primeiramente, aqui é o início do ciclo trigonométrico. Se você vai daqui para cá, você está andando uma angulação negativa. Ande menos 200 graus, você vai andar daqui para cá. Ande 80 graus, você vai andar daqui para cá. Então lembre-se que daqui para cá ele é positivo e daqui para cá a sua angulação vai ser negativa, tá? Então vamos lá. Daqui para cá é 0 graus. 0, 90, 180, 270 e 360. Então lembre-se, aqui são valores de 0 a 90, todos esses. Aqui são valores de 90 a 180, todos esses. Aqui são valores de 180 a 270, todos esses aqui. E aqui são valores de 270 a 360. O que você conclui? Que o cosseno de valores de 0 até 90, eles são o quê? Positivos. Os valores do cosseno dos ângulos maiores que 180 e menores maiores que 90 e menores que 180 são o quê? Negativos. Os valores maiores que 180 e menores que 270 são o quê? Negativos. Aqui. E os valores maiores que 270 e menores que 360 são positivos. Tá bom? Então, quando você fizer seu seno, seu cosseno, você tem que ficar atento ao sinal dos ângulos, tá? Então, vamos agora partir para o seno. No seno, como já frisei a vocês, aqui é o eixo Y. E você lembra no seu Fundamental 2 que o seu professor ou sua professora lhe passou a informação que no eixo Y, tá? O primeiro quadrante, que é representado por esses números que estão acima da origem, eles são positivos. Então, no primeiro quadrante, o seu seno ele também é positivo. No segundo quadrante, que são os valores que estão aqui, você também se depara que os valores estão acima da origem. Então, eles também são o quê? Positivos. Já no terceiro quadrante, os valores do eixo de Y estão abaixo da origem. Então, eles são negativos. E por fim, no quarto quadrante, os valores de Y também estão abaixo da origem, então eles são negativos. Portanto, o que a gente conclui no ciclo trigonométrico em relação ao seno é que valores maiores que 0 e menores que 90, o seu seno vai ser o quê? Positivo. Valores maiores que 90 e menores que 180, o seu seno vai ser também o quê? Positivo. Valores maiores que 180 e menores que 270,
o seu seno vai ser negativo. E, por fim, valores maiores que 270 e menores que 360, o seu seno vai ser também o quê? Negativo. Tá claro? Então, por exemplo, se você porventura, tá, quiser descobrir o valor do seno de 150, tá? Então, um exemplo aqui. Eu quero descobrir o valor do ângulo do seno de 150 graus. Primeiramente, você tem que lembrar da redução do quadrante. Como é que é essa redução do quadrante? Tá? Você vai identificar no ciclo trigonométrico onde está presente o valor de 150 graus. Aqui é de 0 a 90, então ele não está aqui. Aqui é de 90 a 180, pronto. Então o meu valor de 150 graus, ele está no meu segundo quadrante. Valores onde que estão presentes no segundo quadrante, você faz 180 graus menos o valor do ângulo que ele está te informando, por ele estar presente no segundo quadrante, tá? Se for no terceiro e no quarto, vocês vão vendo como é que funciona. No primeiro também, tá bom? Mas no primeiro geralmente não tem esse problema, porque o do primeiro estão aqueles ângulos que a gente aprendeu no triângulo retângulo. 30, 45, 60, tá certo? Vocês agora vão precisar saber o do 0 e de 90, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então o seno de 150, ele tá mais ou menos aqui, esse ângulo de 150 graus, tá? Então vamos supor que ele está mais ou menos aqui, o valor de 150 graus. Se esse ângulo de 150 graus está aqui, quanto é que falta para ele chegar no ângulo de 180? Vocês concordam comigo que ele tem que andar mais 30. Então, calcular o seno de 150 é a mesma coisa de você calcular o seno de 30. Se você não confia em mim, você pegar a sua calculadora e você vai confirmar isso. Só que antes de você fazer isso, fique atento ao sinal. O seno no segundo quadrante, ele é o quê? Positivo. Então, tudo bem. Então, o valor do seno de 150 é a mesma coisa do seno de 30. Diferentemente, se você tivesse calculado o cosseno de 150. O cosseno de 150 graus vai ser a mesma função. O cosseno de 150 graus, o ponto está aqui, tudo bem, tá? E aí é a mesma coisa, propriedade, você vai ver quanto é que falta para 180, já que ele está no segundo quadrante. Então você vai calcular o cosseno de 30, tá? Que é o que falta para 180 graus. Só que você tem que lembrar de uma informação importante. O cosseno no segundo quadrante, ele é que sinal? Negativo. Então, calcular o cosseno de 150 é a mesma coisa de você calcular menos o cosseno de 30. Então, essa questão de sinal, ela é muito importante, tá? Nas questões de função trigonométricas, nas questões de equação, porque vocês já sabem, vocês estão cansados disso em matemática, né? Errou um sinal, infelizmente a sua questão vai por água abaixo. E o detalhe é que as pessoas que elaboram essas questões, o pessoal que está criando as questões, ele já avisa o seu erro. Ele sabe que o aluno pode ocasionar um erro de sinal. Então, o que isso conclui? Que eles elaboram alternativas já pensando no seu erro. Então, você precisa ficar atento a essa questão de sinal, tá certo? Então, em resumo, o ciclo trigonométrico tá aqui, né? Você apresentando os valores de 0 graus, tá? 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Lembrando que no ciclo trigonométrico, quando você anda no sentido anti-horário, é positivo. No sentido horário, vai ser
negativo, tá? E um outro detalhe que eu acho que talvez vocês estão se questionando é que vocês estão visualizando o cosseno, vocês estão visualizando o seno. Talvez vocês estejam se questionando, cadê a tangente? A dica para tangente é da seguinte maneira, tá? Para vocês não precisar decorar ou ter que memorizar e fazer outro ciclo trigonométrico para tangente. Basta você fazer o jogo de sinal. O que vocês interpretaram e concluíram lá nas relações trigonométricas do triângulo retângulo? Que tangente é a razão, tá, entre seno e cosseno. Portanto, basta você fazer a divisão desses sinais. Vamos pensar lá no nosso Fundamental 2 no 7º ano, né? O que vocês aprenderam de regra de sinal? Que na divisão, a regra do sinal de mais com mais vai dar o quê? Mais. Então, se você quer saber a tangente de um valor que está entre 0 e 90 graus, a tangente vai ser o quê? Positiva. Já aqui, menos com mais, vocês aprenderam o quê? Que dá menos. Sinais diferentes, o resultado, o sinal é menos. Então, a tangente de valores maiores que 90 e menores que 180 vai dar o quê? Negativo para a tangente. Já no terceiro quadrante, menos com menos, vocês aprenderam que dá mais. Portanto, a tangente de valores maiores que 180 e menores que 270 vai dar positivo. E por fim, no quarto quadrante, mais com menos vai dar menos. Ou seja, tangente, valores da tangente de ângulos maiores que 270 e menores que 360, tá? Vai dar negativo, tá? É muita informação, mas o importante é que vocês consigam interpretar o ciclo trigonométrico. Não é simplesmente decorar. Vocês viram que esses sinais aqui não é você decorar e tentar mecanizar dizendo o primeiro quadrante é mais, segundo quadrante é menos e assim por diante. É você lembrar de algo básico, o seu Fundamental 2, onde que você lembra que no quadrante, né, no plano cartesiano, os valores de x aqui são positivos, os valores de x aqui são negativos, os valores de y aqui são positivos e os valores de y aqui são negativos, tá bom? E a tangente, vocês lembrando do seu 9º ano e alguns casos também do 1º ano, onde que a tangente é a razão de seno por cosseno, e aí você faz o seu jogo de sinal, tá? E essa questão da redução de quadrante. Estou no segundo quadrante, se eu quero saber o valor de alguns ângulos, né? Por exemplo, o cosseno de 160 é a mesma coisa de calcular o cosseno de 20, porque é o que falta para 180, tá? Eu quero o seno de 120 graus, é a mesma coisa de calcular o seno de 60, porque é o que falta para 180 graus, tá? Terceiro e quarto quadrante, a gente também vai ver outras propriedades, beleza? Valeu!